Agora cortou os teus benefícios e as tuas garantias para garantir os privilégios da alta cúpula do governo. Incrível, né? A gente tem um monte de polêmica envolvendo os pacotes de controle fiscal. Então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Um vídeo definitivo para você entender como o governo Lula está destruindo ainda mais a nossa economia e como esse controle fiscal, na verdade, é o descontrole e mais taxação e corte de benefícios, enfim, um modelo que vai destruir ainda mais a nossa economia. Tudo começa com o fato que as pautas foram estrategicamente desmembradas em dois projetos. A PEC 45 de 2024, que propõe restrições ao abono salarial, alterações no Fundeb e a manutenção de super salários. Essa PEC foi apresentada pelo Executivo, isso mesmo, pelo Lula. E o segundo é o PL 4614 de 24, que limita o aumento do salário mínimo, torna as regras do BPC mais rígidas, e esse projeto foi apresentado por um grupo de parlamentares de esquerda, incluindo o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Afinal de contas, está faltando dólar para encher as cuecas dele. E essa informação é importante porque uma série de influenciadores de esquerda tem utilizado dessa separação estratégica dos projetos para dar a entender que as propostas que atrapalham o BPC e o salário mínimo são de um grupo isolado de deputados, que não tem nada a ver com o governo Lula. Mas isso tudo é capitaneado pela própria esquerda, pelo PT. Mas aí eu vou explicar para vocês ponto a ponto as mudanças propostas. Tudo começa com a PEC 45 de 2024, abono salarial. Ela endurece o abono salarial. Em 2025 o limite será de 2 salários mínimos, 2.640, caindo gradualmente para 1,5 salário a partir de 26. Hoje, 60% dos trabalhadores, os trabalhadores formais, eles têm direito ao benefício, mas a proposta reduz o alcance. Já os supersalários facilita o pagamento dos supersalários acima do teto, que é R$ 44 mil. Isso será autorizado por lei ordinária, com um quórum menor do que se fosse uma alteração constitucional. E pior, até a aprovação, verbas indenizatórias seguem sem limites, ampliando os privilégios do funcionalismo público. Aí nós temos o Fundeb. Altera a lei do Fundeb. Os repasses da União caem de 20% para 10%. Impactando as ações de fomento e critérios de complementação. A partir de 2026, 4% do Fundeb será destinado para matrículas de tempo integral, o que pode reduzir o incentivo à evolução educacional. E aí nós temos a desvinculação das receitas da União. Prorroga a DRU até 2032. O que isso quer dizer? O governo poderá utilizar até 20% dos tributos vinculados, incluindo receitas patrimoniais, de maneira livre e desembaraçada. Fundo Social do Pré-Sal, royalties carimbados para saúde e educação ficam protegidos. A vinculação das despesas seguirá o limite fiscal. E aí tem a redução dos subsídios, autorizando o governo a reduzir subsídios para cumprir os limites do arcabouço fiscal. A lei complementar vai estabelecer as regras de concessão, ampliação e prorrogação dos incentivos fiscais, ou seja, vai ficar mais dificultoso você ter incentivo, piorando ainda mais o cenário de mercado. Pois bem, aí vamos para o PL 4614 de 24. BPC torna as regras de concessão do benefício de prestação continuada mais rígidas. Eu acho que foi por isso que o influenciador o Ivan Barón, que subiu a rampa com o Lula, fez o L. Qual a faixa? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe a faixa presidencial. E aí, ó. Aí o check, aqui o check. Vamos lá, gente. Pessoas com deficiência podem sofrer um grande retrocesso nos próximos dias e a gente precisa falar sobre isso. O que determina? O cadastro biométrico e atualização cadastral. A cada 2 anos, sob pena de suspensão do benefício. Critérios para concessão com deficiência. A proposta inicial previa limitar o benefício para pessoas com deficiência de grau moderado ou grave, piorando, ou seja, o acesso das pessoas portadoras de deficiência ao benefício BPC. E aí, após as críticas, o Lula prometeu a vetar esse trecho. Sei. Mudou o cálculo de renda familiar, considerar agora a soma dos rendimentos brutos de todos os membros que vivem sob o mesmo teto, sem deduções não previstas, mas mantém o critério da renda familiar ao per capita igual ou inferior a 1,4 salário mínimo, R$ 375 em 2025. Outros benefícios vinculados ao CadÚnico, a atualização cadastral obrigatória passa de 48 para 24 meses, com suspensão do benefício em caso de descumprimento após a notificação. Aí vem o salário mínimo. Limita o ganho real a até 2,5% acima da inflação, com reajuste mínimo de 0,6%, seguindo os critérios do marco fiscal. Ou seja, limita o aumento salarial do salário mínimo. Para você que fez o L dizendo que vai ter aumento real, tá aí. Por lei foi limitado agora pelo pedido do Lula.
E aí o reajuste do mínimo fica vinculado ao arcabouço fiscal. De 25 a 30, o salário mínimo será reajustado conforme o novo arcabouço, com aumento real de 0,6 a máximo de 2,5, dependendo do crescimento da receita primária. E aí, o crescimento é limitado com base no crescimento das receitas primárias, limitado ao teto de 2,5% ao ano, mesmo que o PIB cresça acima disso, mas vamos concordar, no governo Lula não vai acontecer também, então tudo faz. Tem impacto nos benefícios do INSS, todos os beneficiados atrelados ao salário mínimo, como aposentadorias e pensões, também serão reajustados com base nas novas regras. E aí a projeção para 2025, atualmente o salário mínimo é 1.412, será reajustado para 1.502, considerando uma reposição da inflação no INPC de 3,35 e o crescimento real do PIB de 2,9%. E aí nós temos o Bolsa Família, o texto aprovado permite que o Executivo, por ato, limite a renda de desligamento do Bolsa Família, fixado em meio salário mínimo. O prazo para a transição das famílias elegíveis atualmente é de 24 meses. Além disso, a restrição para municípios com alta proporção de famílias unipessoais, conforme regulamento. Ou seja, o Lula preparou um corte de benefícios, um corte especialmente nas garantias das pessoas mais pobres. Aquelas pessoas que fizeram L acreditando que teriam uma vida melhor, se lascaram. Ele aumentou os impostos, dificultou a vida, piorou o mercado, aumentou a inflação, aumentou o endividamento do país, desregulou o câmbio, agora cortou os teus benefícios e as tuas garantias para garantir os privilégios da alta cúpula do governo. Incrível, né? Faz o L!